A análise dimensional é basicamente o estudo específico das grandezas físicas, das unidades de medida e dos prefixos de grandezas. Então, a análise dimensional é entender como que uma grandeza física é apresentada. Então, ela vai ser apresentada com um determinado valor, com uma determinada unidade de medida, e essas unidades podem vir ainda com prefixos. Então, isso aparece muito em provas de vestibular, em artigos científicos, então isso é direto. Tá? Então, a análise dimensional é isso, é analisar a dimensão das grandezas. O quão grande é uma grandeza. Tá? Aí nós temos organizadas as unidades de medidas de grandezas num grupo que é chamado de grupo básico, que faz parte do Sistema Internacional de Unidades. Então é um padrão de unidades, porque as grandezas são, assim, podem ser indicadas de qualquer jeito. Então, para diminuir a confusão de um país para outro, e isso ainda acontece, porque tem alguns países de língua inglesa que não utilizam o padrão do Sistema Internacional de Unidades, tá? Mas o Sistema Internacional de Unidades tem 7 grandezas básicas, com suas unidades básicas. Então, o que isso significa? Que qualquer cientista no mundo deve dar preferência para o Sistema Internacional de Unidades para que o seu artigo científico, para que o seu trabalho científico possa ser lido por qualquer outra pessoa do mundo. Então, a gente vai estar usando a linguagem matemática para apresentar e interpretar as relações entre as grandezas. E essa linguagem matemática é universal. Qualquer pessoa, qualquer cientista do mundo inteiro vai saber pegar uma relação e entender o que é direta e o que é inversamente proporcional. Se ele entende as grandezas e o contexto em que a gente está aplicando, ele está entendendo a física do negócio que está ali, tá? Do fenômeno que está ali. Só que, na hora de fazer medidas, né, principalmente, a gente precisa saber ter um padrão, uma unidade padrão, para poder comparar grandezas. Então, a grandeza comprimento é uma unidade básica do Sistema Internacional de Unidades, e ela é indicada em metro. Então, tudo que é comprimento deve ser preferido utilizar o metro. Tá? Grandeza massa é o quilograma. A grandeza tempo, então todas as medidas de tempos devem ser, assim, de preferência utilizadas como base o segundo. Tá? Corrente elétrica, o ampere, que indica a quantidade de carga por unidade de tempo que passa numa região. Então, a quantidade de eletricidade passando num lugar é indicada em ampere. Temperatura indicada na escala Kelvin. Mas vejam que existem várias escalas de temperatura, né? A Celsius, que a gente utiliza bastante no dia a dia. Existe a escala Fahrenheit, que é muito utilizada em países de língua inglesa. Enfim, e dá uma confusão, porque são números diferentes e quem não está acostumado com aquela escala tem dificuldades, né? Tem muita dificuldade. Agora, se a gente disser assim, olha, a unidade básica do Sistema Internacional de Unidades é o Kelvin. Então, tudo que tu medir de temperatura, passa para Kelvin para todo mundo no mundo inteiro poder entender melhor o que é que você está medindo ali. Porque se cada um medir numa escala, vira uma confusão. Então, o Sistema Internacional de Unidades organiza as unidades de medida e organiza os seus símbolos. Tá? No Brasil, o padrão internacional é respeitado pelo Inmetro. O Inmetro é um instituto de medidas que a gente tem no Brasil que tem um documento oficial, tá? E indica, olha, essas são as unidades do Sistema Internacional de Unidades e aqui no Brasil a gente vai usar essas unidades dessa maneira. Quantidade de matéria é indicada por mol. Então, o mol vai indicar uma quantidade de material que tem ali. E a intensidade luminosa é utilizado o candela. Isso aqui é muito raro de aparecer, né? Só quem trabalha mesmo com essa parte de intensidade luminosa, tá? Que vai ser usado o candela. Ok? Essas são as 7 grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades. Eu vou mostrar aqui uma tabela com grandezas derivadas a partir daí. Porque se a gente tiver grandezas como, por exemplo, área, é o metro ao quadrado, porque a gente vai ter áreas, são combinações de comprimentos e larguras, né? Tá? Bases vezes alturas. É isso. Volume vai combinar 3 quantidades de comprimento. Então a gente vai ter metros ao cubo, né? Metros cúbicos. Metros ao cúbicos. Velocidade. Velocidade é definido como uma distância dividida por um tempo. Então a unidade de velocidade, quando a gente calcula distâncias em metros e tempos em segundos, a resposta vai ser metro por segundo. Se é assim que a gente calcula. Então a unidade de medida, quando a gente faz uma conta, resolve uma equação ali para calcular uma grandeza, a unidade de medida ela faz parte da conta. Então, se a gente utilizou distância em metros e dividiu o tempo em segundos, né, para calcular a velocidade, a resposta vai ser os metros por segundos. Que foi isso que a gente fez. A gente dividiu metro por segundo. E isso vale também para as outras unidades. Ó. Então, a gente tem as unidades de aceleração, força, trabalho, calor, pressão. Pressão é
força por área. Então, força é indicada em Newton e área é metro quadrado. Então, a resposta, se eu utilizar uma força em Newton e dividir por uma área que vai ser dada em metro quadrado, no Sistema Internacional de Unidades, pressão vai receber a unidade Newton por metro quadrado, porque essa foi a conta que a gente fez. Então, as unidades de medida, elas também indicam ali como que aquele resultado foi calculado. Tá? Foi calculado. Tá aqui. Certo? A gente pode, às vezes, dar outros nomes para essas grandezas. Newton por metro quadrado se chama Pascal. Aí a gente pode dar outros nomes, tá? E assim vai. Então, a gente tem outras grandezas aqui, potência, carga elétrica, tensão, resistência elétrica, frequência e por aí vai. Tá? Por aí vai. Então, existe uma lista enorme. Eu estou mostrando uma tabela aqui com algumas das grandezas derivadas, mas todas as outras grandezas são derivadas do Sistema Internacional de Unidades. A gente pode utilizar outras grandezas? Pode também, não tem problema. Mas o importante é que a gente saiba interpretar e saber, ou seja, de forma coerente, que todas as equações precisam ter um equilíbrio dimensional. Ou seja, se a gente estiver aqui para o caso da velocidade média, que é o deslocamento por tempo, e utilizar o deslocamento em metro e o tempo em segundo, então a unidade de velocidade, se eu calculei distâncias em metros dividido por tempos em segundos, eu vou ter metros por segundo. Então eu começo a entender as grandezas e começo a entender como representar quantidades de grandezas, que é o que a gente está falando aqui agora. Caso 2, se a gente tiver pressão, que é força por área, pressão é indicada em Newton e área é indicada em metro quadrado. Então, pressão numa unidade de Newton por metro quadrado significa que eu calculei aquela pressão dividindo uma força dada em newtons por uma área medida em metros quadrados. É isso. Isso é análise dimensional. Todas as fórmulas matemáticas precisam ter, né, todas as equações da física precisam ter um equilíbrio aqui, tá? Que é esse equilíbrio dimensional. Ou seja, dos dois lados eu preciso ter unidades que se equilibram, tá? Dos dois lados, certo? Dos dois lados. Beleza? Deixa eu dar um final aqui, então, só para a gente finalizar. Aprender física é isso. É conhecer as grandezas e os contextos onde elas são aplicadas, entender as relações entre elas, então saber ler o matematiquês, e, então, as duas ferramentas essenciais que você precisa para aprender física são essas. Saber fazer uma análise de proporcionalidade, que é relações matemáticas entre grandezas, se elas são diretas ou inversamente proporcionais, e aí a gente consegue olhar para uma equação e fazer uma leitura dela, fazer uma interpretação de como que as grandezas estão se relacionando ali. Se eu mexer numa, o que vai acontecer com a outra? Se eu aumentar o valor dessa aqui 3 vezes, o que vai acontecer com essa outra? Tá? Então, aumenta uma, diminui a outra. Isso é análise de proporcionalidade. E a segunda ferramenta essencial é a análise dimensional. A análise dimensional é entender as unidades de medida que descreve, né, assim, vão quantificar as grandezas físicas. Tá? Então, entender as unidades. Isso é fazer análise dimensional. Então, análise de proporcionalidade, análise de dimensionalidade são as duas ferramentas essenciais para você aprender física. Agora, o que falta para você? Bom, agora você já tem as duas ferramentas essenciais para poder começar a estudar física. Escolha um conteúdo, de repente o conteúdo que você mais gosta, um conteúdo que você sempre achou muito difícil, que você trancou, e estude ele de novo agora, com outros olhos, com essas ferramentas essenciais. De maneira que quando te apresentarem uma grandeza, você tem que se perguntar, tá, o que essa grandeza representa? Ah, essa grandeza aqui é massa. Ah, massa é uma propriedade que a gente vai ter na natureza que vai ser responsável por algum fenômeno físico. Ok, entendeu o que massa indica? É isso aí, vai ser uma quantidade ali indicada em gramas ou quilogramas. Beleza. Agora, eu vou estudar a gravitação. Ah, então você vai estudar como que massas se atraem. Como é que a gente calcula o quão forte elas se atraem? Tá? Então, ali vai ter uma teoria que vai te dizer, olha, Newton disse, né, propôs, que as massas devem se atrair com uma força que deve ser calculada assim. Aí você vai olhar a equação. E aí, olhando a equação, você já vai enxergar aqui. Opa, a força é diretamente proporcional às massas. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Opa, o que isso significa? Diretamente proporcional às massas é, quanto mais massa eu tiver concentrada, mais força vai ter. Opa, beleza. Mais as massas vão querer se encontrar, mais fortemente elas vão interagir, certo? Mas, ao mesmo tempo, é inversamente proporcional à distância. O que isso significa? Que ó, se essas massas estiverem muito distantes, as forças vão ser fraquinhas.
Mas se essas massas estiverem próximas, as forças são muito intensas. Você entendeu física. É isso. É esse o raciocínio, é esse o entendimento que você tem que ter para começar a interpretar os exercícios e resolver eles. Porque os exercícios vão colocar situações diferentes envolvendo, por exemplo, se é um exercício de gravitação, massas e distâncias. E você vai ter que fazer a interpretação disso. Beleza?